Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe mais esse dia. Em o nome de Jesus, que você seja renovado, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus é contigo. Deus é conosco, meus irmãos. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos viver mais esse dia para a glória de Deus. Vamos perseverar em andar com Jesus. Vamos perseverar em nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus, o ser humano perfeito, o nosso Salvador. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 21 ao 25. Romanos 7, 21 ao 25. Eu quero falar sobre o tema: o que mais te deixa indignado nessa vida? O que mais te deixa indignado nessa vida? Eu tenho refletido sobre isso, eu tenho meditado sobre isso e eu quero compartilhar com você, porque estamos no mundo e nós nos deparamos com tantas situações que nos deixam indignados, né? É um político, um governante corrupto, é um órgão público que não presta o serviço como deveria. Às vezes você olha ali, é uma empresa que não reconhece o valor do funcionário, um patrão que não reconhece o valor do funcionário, é uma mãe que é desleixada, que não proporciona uma criação, uma educação adequada para o seu filho, é pessoas que têm posses, desperdiçando recursos, enquanto pessoas estão aí tão necessitadas de coisas básicas, né, para a sobrevivência. Então, todas essas situações vão nos deixando indignados. Agora, meus irmãos, a palavra do Senhor ela vai nos despertar para direcionarmos essa indignação, em primeiro lugar, contra nós mesmos. Isso é muito forte que eu estou falando aqui, você precisa entender no espírito. Se a pessoa não traz essa indignação primeiro para si, ela não vai melhorar. E uma vez que ela não melhora, o mundo também não tem possibilidade de melhora. Porque se cada ser humano olhar para si e ficar indignado com as suas próprias mazelas, aí sim, nós vamos começar a ter pessoas buscando uma transformação, uma melhoração, não por si só, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo, pela presença de Jesus. Esse é o ponto central aqui também, para que haja uma verdadeira transformação de vida, é somente pelo poder de Deus, pela presença de Jesus, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós justamente esse posicionamento de alguém que estava indignado consigo mesmo. Alguém que olhou para dentro de si e enxergou um homem falho, um homem errante. Por isso que ele diz aqui, Romanos 7, versículo 21. Assim encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. Então ele está falando que ele agora, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, ele tem prazer nas coisas de Deus, ele tem prazer nos princípios, nos valores de Deus, do reino, dos céus. Mas olha, ele vai demonstrar aqui a sua indignação. Mas vejo nos meus membros. Então ele não está falando de político, ele não está falando de gente rica, de gente pobre, não está falando de gente branca, de gente preta. Ele está falando dele mesmo. Eu vejo nos meus membros outra lei que guerreia, ando contra a lei da minha mente
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai fazer uma declaração sobre ele mesmo. Então Paulo está demonstrando uma indignação contra ele mesmo. E ele faz agora uma afirmação. Ele não deixa dúvida se é aquilo ou não. Ele faz uma afirmação. Qual que é a afirmação? Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo está falando aqui, a indignação dele ela é contra a própria pecaminosidade dele. Paulo está aqui indignado, sabe por quê? Porque ele queria andar em santidade 24 horas por dia e ele não conseguia. Muitas vezes ele ficava irado, muitas vezes ele ficava ali com medo, muitas vezes ele ficava ali, às vezes, cobiçando algo que não era de Deus para a vida dele. Então Paulo está falando, miserável homem que sou. Ele está reconhecendo as suas misérias. Oh, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia ela chama o ser humano a buscar o tratamento de si mesmo. Por isso que Jesus falou, hipócrita, você está querendo tirar o cisto do olho do outro, mas tem uma trave aí de todo tamanho no seu. Então nós precisamos, meus irmãos, em primeiro lugar, direcionar a nossa indignação às nossas fraquezas, para que nós possamos melhorar em todas as áreas, no nosso comportamento, seja com os amigos, com o cônjuge, seja com os familiares, com os irmãos da igreja, seja superiores ou seja ali alguém que está debaixo de sua liderança, que possamos tratar todos com amor, com humildade, que possamos estar sempre posicionados num posicionamento de mansidão, de generosidade. Esse é o desafio da vida cristã, ser como Jesus. Meu Deus do céu, quando a gente olha para a conduta de Jesus, que humildade, que mansidão, que autoridade espiritual. Que autoridade espiritual. Nós precisamos trazer também para nós mesmos essa indignação. Eu ainda não sou como Jesus. Eu preciso melhorar. Eu não sou o melhor disso. Eu também não sou aquele desgraçado também que não merece nada. São os extremos, né, que o ser humano cai. Então, meus irmãos, medita nessa palavra, guarda essa palavra no seu coração e traz uma indignação para as suas fragilidades, para que você possa melhorar. Reconheça as suas misérias, as suas mazelas, as suas fraquezas e busque a presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito de Deus, sem a presença de Jesus, sem o perdão de Jesus, sem o abraço de Jesus, nada podemos fazer. Então se apegue a Jesus Cristo e vamos perseverar nessa caminhada para a glória de Deus. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.